que Jesus estava andando pela parte da Galileia, e ela diz que os discípulos estavam perguntando um ao outro quem seria o maior deles. Num grupo de 12 discípulos, eles estavam se perguntando qual deles era o maior. Talvez Pedro estivesse perguntando a Tiago, falando com ele que ele era melhor, porque talvez ele fosse um dos que mais conversasse com Jesus. Talvez Tiago estivesse discutindo com Natanael que ele era melhor do que ele, porque ele estava sempre junto com Jesus. Talvez João, Pedro e Tiago também estivessem perguntando entre eles, por eles sempre estarem juntos e mais perto do Mestre, por eles terem visto a cura da filha de Jairo, por eles terem visto a transfiguração, por eles terem visto tantas coisas que Jesus separou apenas os três, para que eles vissem aquilo. Agora, Jesus, sabendo do coração e conhecendo o coração de cada um deles, ele vai dizer e fazer uma pergunta a eles: por que vocês estavam discutindo? Por que vocês pensam que talvez entre nós haja talvez entre vocês 12 haja alguém maior, haja alguém que seja superior aqui? Saibam a vocês que não há ninguém maior, porque Jesus, sendo ele o líder, ele é o cabeça e não necessita de ninguém superior a ele. Ninguém pode mandar em Jesus, ninguém tem o poder de mandar em Jesus. Jesus é o dono do mundo, Jesus é o criador da terra, Jesus é o criador do universo, Filho de Deus, que morreu por mim e por você, está à direita do Pai, intercedendo por nós. É por isso que ninguém pode mandar em Jesus e ninguém pode ser superior a ele. Agora os discípulos estão se perguntando: qual dentre nós é o maior? Qual dentre nós pode se chegar talvez ao nível de Jesus? Jesus diz que ninguém pode ser superior a ele, mas Jesus mostra e dá um exemplo a eles. Chama uma criança, coloca no meio deles e diz a eles: vocês não podem ser o maior do reino dos céus, a não ser que vocês sejam como essa criança. A não ser que vocês sejam como essa pequena criança que está aqui comigo. Por que Jesus disse isso? Porque a criança é dependente de alguém. Porque a criança, ela depende de alguém para sobreviver. A criança não vive por si só, ela depende de alguém para viver. Nós também, quando somos assim, talvez nós pensamos às vezes que nós somos independentes. Talvez nós pensamos às vezes que nós fazemos as coisas sozinhos porque nós queremos fazer, porque é do nosso jeito. Mas não é assim. Jesus nos comprou com um preço muito caro para nós sermos independentes. Nós somos dependentes de Deus porque Jesus nos comprou na cruz do Calvário. Nós somos dependentes de Deus porque Jesus já se entregou por nós, pagou um preço muito caro, e é por isso que nós estamos aqui nessa noite. Nós não somos independentes, nós somos dependentes da graça e da misericórdia de Deus. E há pelo menos 3 coisas que uma criança tem que ela pode se fazer e que nós temos que fazer como uma criança para que nós possamos entrar no reino dos céus, para que nós possamos ser pelo menos alguém representável no reino dos céus. O reino dos céus é tudo aquilo que envolve o poder de Deus. O reino dos céus começa aqui na igreja, começa comigo e com você. O reino dos céus começa quando nós decidimos aceitar a Jesus. Aí nós começamos a fazer parte do reino dos céus. O maior do reino dos céus é como uma criança. E por que como uma criança? Porque a criança, ela é dependente. Em primeiro lugar, a criança, ela depende de alguém, como eu já disse aqui. Em segundo lugar, a criança necessita de humildade. Ou melhor, a criança tem humildade para reconhecer, para saber que tem alguém superior a ela. Quando nós falamos de humildade, nós falamos de obediência. Nós falamos de alguém, de prestar contas a alguém. Quando nós falamos de humildade, falamos que estamos diante de alguém superior a nós. E é nisso que nós temos que ser. Nós temos que ser humildes. Nós temos que ter humildade diante de Deus e do reino de Deus. Nós temos que ser humildes para reconhecer que Deus é superior, que nós temos um dom, que nós temos um talento, mas é Deus quem nos deu, quem nos entregou. Nós somos simplesmente um vaso de barro com tesouro de ouro dentro. É Deus quem dá o talento, é Deus quem dá o dom, e nós temos que ser humildes para reconhecer isso, porque é Deus quem dá, porque é Deus quem entregou, porque é Deus quem decidiu entregar. Ele decidiu que cada um aqui ia fazer alguma coisa. Ele decidiu que cada um de nós teria que ter um dom para louvar e para engrandecer o nome dele. Se você crê nisso, louve o nome do Senhor. Mas quando nós falamos de humildade, nós falamos também de amor. E quando eu lembro de amor, lembro de humildade, eu lembro do profeta Samuel. Ele foi um pedido de oração que Deus respondeu à mãe dele, Ana. Talvez você pense que você não é um pedido de oração, mas sabe que tem alguém orando por você. Você pode nem pensar nisso. Você pode pensar que alguém não ora por você, que ninguém lembra de você, mas
mas saiba que tem alguém orando por você. E se não tiver, saiba que tem alguém muito melhor, que é Jesus. Ele intercede por nós diante da direita do Pai. É Ele quem fala as nossas dores. É Ele quem conta a Deus tudo aquilo que nós sofremos e necessitamos. Se tem alguém que nessa noite aqui pensa que está sozinho, pensa que jamais vai conseguir alguém que possa contar, conte com Jesus, conte com aquele que pode te ajudar, e melhor ainda, é o único que pode resolver todos os problemas da nossa vida. Se nós erramos uma vez aqui, se nós caímos uma vez aqui, é só Jesus que pode nos levantar, e nós temos que ser humildes para reconhecer isso, temos que reconhecer o amor de Jesus na nossa vida. A segunda coisa que a criança tem, a característica de uma criança, além da humildade, chama-se simplicidade. Chama-se simplicidade. A primeira coisa que é humildade. Quero ver vocês repetirem. Humildade. 1, 2, 3. Humildade. 1, 2, 3, mais uma vez. Humildade. A segunda coisa é simplicidade. 1, 2, 3. Simplicidade. Simplicidade. Humildade e simplicidade. Quando nós falamos de simplicidade, falamos de entrega, falamos de ser simples diante de Deus. Humildade recorre a alguém quando nós somos dependentes. Humildade é saber nos colocarmos no nosso lugar. Humildade é saber que somos dependentes de Deus. Mas a simplicidade fala de ser muito simples, como eu disse, como a palavra já é. Sim, não necessita de coisas além do que talvez uma pessoa espere. Como eu posso dizer, simplicidade é não fazer firulas, é não colocar muita coisa, é não incrementar muita coisa, porque aquilo que o homem coloca a mão, Deus acaba se afastando. Porque aquilo que o homem coloca a mão, Deus acaba decidindo ficar longe. Mas aquilo que Deus coloca a mão é para a honra e para a glória dele. Aquilo que Deus coloca a mão, o Senhor Jesus coloca tudo para que seja abençoado. Quando o Senhor Jesus toma a frente da coisa, quando o Senhor Jesus decide que vai tomar a frente da coisa, e quando nós decidimos que o Senhor Jesus é quem vai tomar conta da nossa vida, quando nós somos simples o suficientes e humildes o suficientes para reconhecer que é Deus que toma conta da nossa vida, para reconhecer que nós não somos nada, Deus aí então, Ele toma as rédeas da nossa vida. Nós somos abençoados, nós vivemos no tempo de Deus, nós vivemos na graça de Deus, nós vivemos na misericórdia de Deus, nós somos cheios do Espírito Santo, nós andamos na presença de Deus, nós andamos com o Pai e não temos mais nada a temer, porque é Deus quem está conosco. Quando nós somos simples o suficiente para reconhecer que é Deus quem está na nossa vida, nós não somos dependentes do homem, nós reconhecemos que é Deus que toma conta da nossa vida. Eu lembro agora do fariseu e do publicano. Jesus conta uma parábola, ele diz que o publicano e o fariseu subiram ao templo a orar. 2 homens. O fariseu era aquele que sabia da lei, que entendia da lei, mas que vivia muito pouco aquilo que ele conhecia. O publicano era considerado o lixo da sociedade, era considerado a pior pessoa na sociedade naquele tempo de Israel, porque eles eram considerados como traidores do povo, porque o povo romano subjugou o povo judeu, e eles passaram ao lado dos judeus, eles começaram a colher impostos dos judeus, por isso que eles eram considerados as piores pessoas daquele tempo. O Senhor Jesus diz que o fariseu decidiu orar, e foi com ele também o publicano. O fariseu conhecia a Deus na teoria, mas muito pouco na prática. É assim também no nosso meio, talvez. Nós talvez podemos conhecer muito, nós talvez podemos conhecer muito da Bíblia, podemos conhecer muito daquilo que nós lemos, mas se nós não vivemos a prática, Deus simplesmente não vai olhar na nossa vida. Simplesmente Deus não vai fazer presente na nossa vida. Por quê? Porque as coisas de Deus nós aprendemos vivendo na prática. As coisas que nós aprendemos na teoria, nós aprendemos dentro de uma sala, nós aprendemos dentro de um lugar onde nós somos ensinados. Mas as coisas de Deus na prática, nós aprendemos aqui dentro, vendo o poder de Deus aqui dentro, vendo que Deus se manifesta aqui dentro, através de milagres, cura, batismo com o Espírito Santo. Tudo isso é na prática. Teoria a gente deixa para depois, mas na prática nós temos que viver todos os dias o poder de Deus na nossa vida. E é assim que o fariseu estava falando. Ele diz Jesus que ele estava orando. Ele estava orando dizendo: Senhor, eu agradeço ao Senhor, porque eu jejuo 2 vezes ao dia. Ou melhor, eu jejuo 2 vezes, isso mesmo, 2 vezes ao dia. Eu oro ao Senhor todos os dias. Eu estou diante do Senhor e
trago a maior oferta que eu posso entregar. Como eu estou feliz de estar diante do Senhor. Como eu estou alegre de poder fazer isso. Ele estava com o coração orgulhoso. Mas Jesus diz também que o publicano, o lixo, considerado o lixo da sociedade dos judeus, ele também estava orando. Diz ele que ele estava com a cabeça baixa, dizendo ao Senhor: Senhor, eu sei que eu não sou digno de merecer o teu perdão. Sei que não sou digno porque eu faço muitas coisas erradas. Mas estou aqui diante do Senhor, pedindo perdão, pedindo a tua graça. Diz o Senhor Jesus que o único que saiu com a graça de Deus derramada sobre a vida dele foi o publicano. Sabe por quê? Porque Deus olha o coração. O homem olha por fora. O homem olha aquilo que somente ele pode atingir, que é a visão, que é o olhar. Mas Deus olha o coração do homem. Deus não erra. Ele te escolheu. E se Deus não erra, você pode adorar o nome do Senhor nessa noite. Deus não errou em te escolher. Deus não errou em fazer uma escolha quando ele decidiu: eu vou escolher você para fazer algo. Deus não erra. Às vezes a gente pode pensar que Deus às vezes errou. Eu não sou muito tímido, eu não sei fazer as coisas direito. Mas Deus não erra. Se Ele te escolheu, é porque Ele sabe que você pode fazer algo. E na sua simplicidade é que Deus irá te usar. Eu lembro também de Ana agora, porque eu não dizia da mãe de Samuel. Ela era humilhada em casa, ela vivia com o esposo dela, mas ela não tinha filhos. Era humilhada em casa, era desonrada. Porque naquela época uma mulher não ter filhos, como todos vocês sabem, era uma vergonha. Mas agora Ana vai ao único lugar onde ela poderia buscar algo que era impossível aos olhos do homem: buscar um milagre. E tem um hino, se eu não me engano, que diz que quando tudo parece impossível, é quando Deus começa a agir. E nós temos que vir à casa do Senhor. E nós temos que buscar o Senhor, porque Ele é o único que pode nos dar aquilo que nós necessitamos. Aquilo que é impossível para o homem, só Deus pode fazer. E nós só podemos buscar aqui. Diz a palavra do Senhor que Ana foi à casa do Senhor. Ela estava orando. Ela estava balbuciando algumas palavras, ou seja, não dava para entender o que ela falava. Eli, o sacerdote, chegou diante dela e perguntou a ela se ela estava bêbada. Ela não estava bêbada, mas ela disse que ela estava chorando diante do Senhor, porque ela precisava de um milagre. E assim talvez também sejam nós aqui nessa noite. Todos nós necessitamos de algo, mas talvez não seja no tempo de Deus, talvez seja porque Deus está nos provando, talvez seja porque Deus não pode nos dar porque Ele sabe que isso vai nos atrapalhar. Mas todos nós aqui nessa noite estamos ansiando algo. Eu quero dizer a você que tudo aquilo que parece impossível para o homem, Deus pode fazer. Se você está triste nesse momento, se você está buscando algo nesse momento que você não pode fazer e só Deus pode fazer, saiba que na sua simplicidade, se você for humilde, se você for simples diante de Deus, Deus irá fazer aquilo que apraz o teu coração, aquilo que você deseja. Eu não sei se você tem um problema de depressão, não sei se você tem um problema de tristeza contínua dentro da sua alma. Saiba que Deus, Jesus, pode te curar. Saiba que Deus pode fazer muito mais além do que nós pedimos e do que nós pensamos, porque Ele é Deus, porque Ele te criou, nós somos criação dEle, e Ele, graças ao Senhor Jesus Cristo, nós podemos contar com Ele para esses momentos difíceis. Na nossa humildade, se nós somos humildes o suficiente, simples o suficiente para reconhecer que Deus, Ele pode tudo na nossa vida e nos entregarmos diante dEle, o Senhor sim poderá fazer um milagre na sua vida. Entregue-se totalmente ao Senhor, entregue todo o seu caminho, confia nele e o mais Ele fará. Confia tudo aquilo que você deseja, tudo aquilo que você necessita. A palavra do Senhor em 1 Pedro, capítulo de número 5, versículo de número 7 diz: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Lançar é jogar sem pensar naquilo que pode acontecer no futuro. Lançar é jogar sem pensar naquilo que vai acontecer mais pra frente. Lançar é jogar sem se preocupar com aquilo que pode fazer. Nesta noite, lança sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Lança sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. E humildade, simplicidade. E a terceira coisa que nós necessitamos ter chama-se sinceridade diante de Deus. O sincero diante de Deus, como era Davi,
como era Jacó, como grandes homens de Deus que estavam diante dele, eram sinceros. Por isso alcançaram aquilo que eles necessitavam do coração. Por isso que Deus exaltou de forma fantástica, tanto é que está na Bíblia. Sinceridade diante de Deus, quando nós somos sinceros, é não esconder aquilo que nós fazemos de errado, é não esconder nada de Deus, e através da oração é que nós podemos fazer isso. Se nós às vezes ficamos com vergonha de falar, nós não podemos temos que ser sinceros diante do Senhor. Temos que falar para Ele: Senhor, eu errei nisso, mas eu estou arrependido. Eu quero a Tua graça. E diz a palavra do Senhor que a graça de Deus nos basta, e é por isso que nós estamos aqui nessa noite. Você acha mesmo que se você tivesse pecado tantas vezes, Deus não iria te perdoar? Não tem nada disso. Tente lembrar tantas as vezes que Jesus te ajudou, que Ele te levantou, e você está aqui nessa noite. Tente lembrar todas as vezes que você caiu, que você errou, e mesmo assim você está aqui nessa noite, sentindo a presença de Deus, podendo glorificar o nome dEle nessa noite, estando diante dEle, podendo louvar Ele mais uma vez. A alegria de poder estar aqui, saber que os nossos pecados foram perdoados na cruz do Calvário, não há nada que possa comprar isso. Por isso é que nós temos que ser sinceros diante de Deus. Senhor, o Senhor sabe das minhas dificuldades. Senhor, o Senhor sabe que a minha fraqueza é nisso, nisso e nisso. Mas o Senhor sabe que eu quero estar diante do Senhor. O Senhor sabe que eu preciso estar diante do Senhor. O Senhor sabe que eu sou dependente de Ti. E se fosse o Senhor, eu nem estaria aqui nessa noite. Se fosse o Senhor, eu nem estaria aqui dependendo do Senhor. É necessário nós termos sinceridade diante de Deus. É necessário nós escondermos nada diante de Deus. Além de sermos simples, de sermos humildes como as crianças são, temos que ser sinceros. A criança é muito difícil ela mentir quando alguém pergunta uma opinião dela. A criança é muito difícil ela omitir algo. Ela é sincera. E é por isso que nós temos que ser diante de Deus. Senhor, eu preciso do Senhor. Não há sinceridade maior do que essa, porque nós realmente precisamos de Deus. Não há sinceridade maior em reconhecer que nós somos dependentes do Altíssimo, que nós somos criatura e que Ele é Criador, que é nós que somos dependentes dEle, e que se Ele fizer algo aqui, nós somos abençoados, tudo bem, mas se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus, nós continuamos sendo criatura, e Ele continua sendo adorado. Quando nós falamos de sinceridade, falamos de reconhecer as nossas falhas. Isaías capítulo de número 6 diz que Isaías, o profeta, ele estava no templo. Diz a palavra do Senhor que ele foi. Segundo alguns historiadores, ele era membro da família real. E ele saiu, foi para o templo. Lá ele estava. Diz a palavra do Senhor que ele viu o Senhor assentado num alto e sublime trono. E havia anjos que o adoravam, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E Ele está aqui essa noite. Você também pode louvá-lo e agradecer o nome dEle. Diz a palavra do Senhor que agora Isaías se humilha e reconhece, dizendo que ele era um homem de impuros lábios, que habitava no meio do povo de impuros lábios. Ou seja, ele não era digno de estar diante de Deus. Diante de Deus ele reconheceu as falhas dele. Diante de Deus ele reconheceu que ele era um homem impuro, que ele era um homem que fazia coisas erradas. Mas diz a palavra do Senhor que voou um serafim com uma brasa na mão e tocou na boca dele, e disse que os pecados dele estavam purificados e que as falhas deles estavam apagadas. Nesta noite, saiba que se você reconhecer todas as suas dependências, todos os seus pecados, Deus não irá te decepcionar. Deus não irá decepcionar você, porque Ele pode fazer nessa noite, fazer também como fez com Isaías, e te purificar dos seus pecados, te purificar das coisas que nos atrapalham, nos trazer de volta à presença dEle. Diz a palavra do Senhor que ele foi tocado, Isaías foi tocado na boca, e assim ele começou a profetizar. Nessa noite, peça ao Senhor também que através do Espírito Santo de Deus, toque naquilo que te atrapalha, toque naquilo que te faz cair todas as vezes que você necessita ficar de pé.
Peça a Deus que Ele toque com uma brasa viva do altar, que é o Espírito Santo do Senhor. Peça a Deus que Ele toque na sua vida aquilo que você necessita e que você possa ser como uma criança novamente. Que você possa estar diante do Senhor como uma criança simples, humilde e sincera diante de Deus, reconhecendo as suas falhas, reconhecendo tudo aquilo que você precisa de deixar para que você possa seguir diante de Deus. Deus não espera que nós não falhamos, mas Deus espera de nós sinceridade. Deus espera que nós reconhecemos tudo aquilo que nos atrapalha. Peço a vocês que fiquem de pé nessa noite, por favor. Se nós desejamos estar diante de Deus, temos que ser como uma criança. Eu pediria novamente a equipe de louvor para cantar o hino que eu quero ser como criança, por favor. Temos que ter, então, humildade, sinceridade e simplicidade. Vamos repetir? Humildade, simplicidade e sinceridade. Vamos pedir a Deus que nos ajude a ser como criança novamente. Vamos pedir a Deus que nos dê força para que nós possamos ser como criança e não tenhamos desejo mais de crescer, de sermos adultos espirituais, porque o adulto não depende de ninguém, mas a criança depende do Senhor. Nós temos que ser como crianças diante de Deus, temos que ser dependentes dele todos os dias da nossa vida. Aleluia. Você deseja realmente ser como uma criança diante da presença dele. Se você necessita estar diante dele.
Jesus, aplica a tua palavra ao nosso coração. Nos ajude a ser como criança todos os dias. Nos ajude a depender do Senhor todos os dias da nossa vida. E se nós caímos e falhamos nessa questão, que o Senhor nos ajude e nos restaure novamente. Peço ao Senhor, Pai, que tome a vida de cada um aqui nas suas mãos. Que venha nos dar força a cada um aquele que desejou e deseja servir ao Senhor como uma criança, com humildade, com sinceridade e com simplicidade diante do Senhor. Peço ao Senhor que venha dar força a cada um aqui. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que nós temos como jovens na presença do Senhor, porque eu também fui jovem na presença do Senhor, é vencer a nossa carne. É não deixar que a carne tome conta de nossa vida. Nós vivemos no meio de uma geração que está se tornando muito comum a prática sexual de jovens dentro da casa do Senhor. E isso não é normal, não é comum. Ao contrário, às vezes façamos isso escondido do nosso líder, às vezes façamos isso escondido do nosso dirigente de uma cidade, façamos isso escondido da igreja, escondido do nosso pai e da nossa mãe, mas esquecemos que não conseguimos esconder de Deus, porque todas as coisas são possíveis e patentes aos olhos do Senhor. Mas que nessa noite, se você pegasse, por exemplo, aqui, está a filha do irmão Felipe aqui, se trouxesse ela aqui na frente e perguntasse para ela o que é sexo, por exemplo, talvez ela poderia ter um susto, porque é uma palavra totalmente desconhecida para ela. Isso é inocência, querido. Isso é inocência. E o que Deus quer de nós, com esse tema, é que nós renunciamos à nossa carne. É que nós renunciamos a nós mesmos. É que nós renunciamos aos nossos anseios carnais, aos nossos anseios físicos. É que nós vencemos as barreiras da carne e nos tornamos verdadeiramente como criança na nossa santidade ao Senhor. Pode já. Gostaria que você pensasse nisso. Nessa noite, se você verdadeiramente quer ser criança, deixa que Deus entre na sua vida nessa noite, porque nós vamos estar orando nessa noite. Talvez você está aqui, mas não está na casa de Deus ainda. Talvez você está aqui dentro, mas ainda não voltou-se totalmente para Deus. Talvez você ainda não entendeu o propósito de Deus neste trabalho aqui nessa noite. Talvez você não entendeu o trabalhar de Deus na sua vida aqui, o que Deus requer da minha vida e da sua
inocência. E quando Jesus Cristo colocou o homem no jardim, o Éden falou para ele: olha, homem, de tudo o que você pode usufruir nesta noite, tudo o que você pode tornar como bênção na sua vida, mas nesse fruto você não deve tocar. Jesus Cristo estava falando para ele assim: olha, filho, não seja desobediente. Quando Deus colocou o homem no jardim do Éden, quando a Bíblia fala, a palavra Éden significa lugar de felicidade. Ou seja, Deus te chamou para te colocar num lugar de felicidade. Deus chamou e te colocou você num lugar para você ser feliz, para que você tenha a inocência da felicidade santa de Cristo na sua vida. Mas a sua desobediência muitas vezes tem trazido algumas tristezas ao seu coração. A sua obediência às vezes tem trazido um desespero à sua alma. Mas Deus quer que você retorne novamente ao lugar de felicidade. Deus quer que você te levará além daquilo que você pensa, daquilo que você pede. Deus quer te levar a um lugar, querido, que você não te uma espiritual, que a imaginação ainda não tem entendimento disso. É o que Deus quer com você nesta noite. Pode cantar, meu irmão. O que Deus quer trabalhar com você nesta noite, dentro desse tema, meu irmão. É que você seja simples nesta noite, mas cheio do Espírito Santo. Repousar na presença de Deus. Repousa nos braços de Deus nesta noite. Repousa na presença do Senhor. Eu vou voltar pra casa do Pai. Eu quero o amor da casa do meu Pai e repousar tranquilo nos braços do meu Pai. Nós vamos orar com você. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos nesta noite. Leva o seu pensamento ao trono da graça do Senhor, querido. Porque nós estamos aqui como casa de Deus neste lugar. Nós estamos aqui como igreja edificada sobre a rocha do Senhor. E nós não podemos sair daqui nesta noite sem que o Espírito de Deus faça aquilo que Ele tem que fazer aqui nesta noite. Comece a buscar a face do Senhor nesta noite. Fala com Deus se você quer voltar ao princípio. E rever muitos conselhos que vocês têm visto até hoje, que vocês querem renunciar. Declara para o Senhor que você quer renunciar nesta noite. Senhor, eu quero voltar lá no início de tudo, reformar a minha caminhada lá onde eu parei, lá onde eu comecei a errar, onde eu comecei a desobedecer. Mas agora eu quero trazer para ti um coração puro. Eu quero me tornar como criança nessa noite. Senhor, nosso Deus e eterno Pai. Ó Deus, nós estamos aqui nessa noite no encerramento deste trabalho. Ó Espírito Santo, aqui o Senhor impacta o jovem. E nesta noite, Deus, vem impactar esta juventude na tua presença neste lugar. Ó Deus, nós marcamos quantos lugares poderemos estar neste sábado. E preferimos, ó Deus, estar aqui na tua casa para te louvar. Preferimos, ó Deus, estar aqui para te buscar, Senhor. Preferimos, Senhor, estar aqui para adorar a ti, Senhor. Preferimos estar aqui para nos tornarmos como criança em santidade na tua presença. E entregar a ti um coração sincero nesta noite. Aqui, Senhor Deus, está uma juventude que te busca, Pai. Aqui está uma juventude que tem sede do teu Espírito Santo, Senhor. Aqui está uma juventude que te adora e adora em espírito e em verdade, Senhor. Eu peço a Deus que o ministro do Evangelho venha quebrar toda a carne aqui nesta noite. Todos os anseios físicos do meu Pai. Que o teu Espírito Santo venha prevalecer no meio dessa juventude, Senhor.
você volte como criança. Ele quer que você tenha sua mente como a mente de uma criança, voltada para a adoração sincera, voltada para a obediência sincera, voltada para uma humildade sincera na sua presença. E que Deus em Cristo possa abençoar a sua vida nessa noite. Dê um abraço no seu irmão que está do seu lado aí. E fala, eu quero ser como uma criança. Eu quero ser como uma criança. Eu vou voltar à casa do Pai. Eu quero o amor na casa do meu Pai e repousar tranquilo nos braços do meu Pai, do meu Pai. Eu vou voltar pra casa do Pai. Eu quero o amor na casa do meu Pai e repousar tranquilo nos braços do meu Pai. Que você possa tornar uma criança na sua adoração, porque renunciar ao nosso querer, à nossa carne,